Sim, como está na thumb do vídeo, hoje eu vou inocentar a ansiedade para que você consiga fazer as pazes com a sua ansiedade e não só isso, para que você consiga lidar melhor com ela e usar a sua ansiedade ao seu favor. Porque eu sei, você já viveu alguma coisa ruim pela ansiedade, seja esquecer de uma coisa muito importante, como não aprova, o famoso dar branco, ou também, sei lá, você já teve algum problema de taquicardia, você já não conseguiu dormir. Porém, a ansiedade, ela é muito mais do que só sofrimento. Ela pode ser algo bom, ela pode ser uma coisa boa. Ela pode te ajudar a prestar atenção nos detalhes, a não esquecer de uma coisa importante. Então, fica comigo, vamos inocentar a ansiedade e você precisa fazer as pazes com ela, tá? Porque ela vai te acompanhar pelo resto da vida. Então, bora pro vídeo. Mas eu sei que é uma reconciliação difícil, porque afinal são 26% da população que tem algum problema de ansiedade, e isso atinge mais também os jovens de 18 a 24 anos. Então eu sei que é uma conversa difícil, mas que é uma conversa que é necessária que nós temos, que a ansiedade ela não é de tudo ruim. E como eu falei na introdução, você vai toda a sua vida ter que lidar com ela. Então, parte de um tratamento, parte de você ir num psicólogo é você ter esse olhar de aceitação, de entender que aquilo ali vai estar ali e que você vai ter que aprender a lidar e principalmente fazer as pazes com essa ansiedade, porque é sempre muito difícil quando a gente tem que lidar com o medo de ter ansiedade e a ansiedade em si. Ou seja, você ter raiva daquilo porque realmente dá raiva. Não é legal a gente ter taquicardia, não é legal a gente ter os sintomas ansiosos, não é legal a gente demorar para dormir, não é legal a gente ter insônia. Porém, é muito importante que a gente olhe para a ansiedade como um mecanismo de defesa que a gente sempre teve, sempre vai ter, e que a gente olhe muito mais para o ambiente ao nosso redor e como a gente lida com esse ambiente, não só na forma de você conseguir interpretar essa ansiedade. Mas como você, no ambiente, o que, que você vai conseguir modificar para que aquilo ali seja mais favorável e essa ansiedade não passe de um nível que te gere prejuízo. Porque uma coisa muito importante na psicopatologia é você entender que nem tudo que é ruim pode ser tão ruim assim, no sentido que uma coisa ela só é ruim mesmo quando ela te começa a gerar prejuízo. Por exemplo, a tristeza. A tristeza ela vai existir, ela é natural. Porém, ela pode, se passar de um certo nível, virar um transtorno de humor, virar uma depressão. A ansiedade segue do mesmo princípio. É a depender de em que nível ela está, e nesse vídeo você vai entender como você vai calcular esse nível de ansiedade. Ela pode ser boa para você, ela não vai ser totalmente ruim, mas a partir de um ponto ela se torna ruim sim. Então é importante que você fique ligado. Mas vamos lá, chega de enrolação. Defendendo a ansiedade. Vamos destrinchar o que que a ansiedade faz. A ansiedade, ela faz parte do nosso sistema límbico, ela acontece na amígdala e ela ajuda a ativar e deixar certas áreas mais sensíveis, como a área do tálamo. O que que é o tálamo? É uma área do seu cérebro que ajuda você na percepção, seja de sentir cheiro, seja de ouvir, seja de ver, até na sensação de tato e tudo mais. E isso é interessante que a depender do seu nível de ansiedade, você vai estar mais atento, você vai conseguir perceber melhor as coisas. Porém, quando passa de certo nível de ansiedade, aí já começa a te gerar branco, aí começa você não notar nas coisas. E outra coisa muito importante também é que ela te ajuda a tomar decisões quando você não tem muito tempo para raciocinar. Então imagina, você tá dirigindo seu carro, vrum vrum, e você tem que escolher, alguém deu uma freada muito brusca e você tem que escolher entre jogar o seu carro para a direita ou jogar o seu carro para a esquerda. A ansiedade vai te ajudar a ter esse pensamento mais rápido, porque você não vai ter tempo de raciocinar se você vai ter que tomar a melhor decisão. Talvez nesse momento você não consiga tomar a melhor decisão e sofra um acidente e tudo mais. Porém, isso te dá a opção de não sofrer um acidente, porque se você passa 10 segundos pensando, 30 segundos pensando, já ocorreu o acidente de qualquer maneira. Então isso abre margem para que você consiga lidar com esse problema. Outra coisa também é que em certos níveis de ansiedade, você, como eu falei, fica mais atento aos detalhes, ou seja, você fica mais atento a procedimentos, você fica mais atento a passo, ou seja,
você falha menos nas coisas que você quer se propor. Então isso é muito legal. Ou seja, você consegue tomar decisões mais rápido e você consegue estar mais atento aos detalhes. Então, por exemplo, é importante, por exemplo, numa prova de concurso, que você tenha um nívelzinho de ansiedade para quando você for ler uma questão, você notar naquilo que você estudou, você lembrar. Porque lembra, os seus pensamentos ansiosos, eles são muito rápidos e focados naquela situação. Então, se esse pensamento ansioso você conseguir direcionar para aquilo que é importante, talvez isso te ajude a lembrar das coisas. Então isso envolve também muito treino, assim falando do concurso, de fazer questões e tal, e aquilo ali ficar gravado na sua memória para servir de repertório para aquele momento. Então a ansiedade, ela lida muito bem quando você tem repertório para fazer as coisas. É por isso que uma coisa muito importante pro tratamento da ansiedade é você adquirir repertório. É por isso que uma coisa que nós fazemos é a exposição gradual. Ou seja, você precisa se expor para aquela situação para que você tenha repertório. Então, quanto mais repertório você tem, mais a sua ansiedade funciona a seu favor. Porque uma das coisas muito importantes que a sua ansiedade faz é como se ela fizesse um scanner em todas as situações que você viveu e ela tenta tirar uma resposta. Só que às vezes você não viveu aquilo. Então você às vezes emite uma resposta que você não gosta. Aí você acha que a sua ansiedade é ruim. Aí nisso você vai ter medo de sentir ansiedade e vai sentir ansiedade além do nível que é legal de sentir. Assim, não é legal sentir ansiedade, mas é o nível que é tolerável e o nível que é funcional. É muito importante essa palavra, funcionalidade, porque uma coisa que você sempre vai conviver são com as suas emoções. E a ansiedade, como ela está lá no sistema límbico, acontece na amígdala, a gente pode chamar ela de emoção. E você vai ter emoção do momento que você nasce ao momento que você morre, a não ser se você tiver alguma lesão na amígdala. Aí não tem como ter mesmo. Porém, nisso ela consegue te ajudar, nisso ela consegue te fazer tomar decisões mais rápido, consegue te fazer prestar atenção nos detalhes. E outra, lutar ou fugir, sabe? É coisa básica. Tipo, eu não sei se você faz camp, eu não sei se você vai pra natureza e tal, mas se você vê um predador, quem vai te salvar é a sua ansiedade, não seu córtex pré-frontal. Não é a sua racionalidade. Você vai ter que lutar ou fugir. E isso também é importante quando eu falo da questão de repertório. Porque se a gente for traduzir para um, sei lá, uma briga de trânsito, alguém bateu no seu carro, desceu do carro para ir brigar com você, se você tiver um repertório e inteligência emocional, você vai escolher fugir ao invés de lutar, que é o certo nessas situações. Enfim, tem situações que você tem que ir lá, confrontar e tudo mais. Mas, porém, você viu que a pessoa está violenta, você fez essa análise. Quem faz essa análise rápida é quem? A sua ansiedade, a sua amígdala. E você viu que essa pessoa seria violenta com você, aí você já pode fazer outras coisas e manejar essa situação. Tá, eu falei o vídeo todo do nível de ansiedade e como é que você sabe? Como é que você calcula o seu nível de ansiedade? Então vamos pedir ajuda para a TCC, que é a minha abordagem. A TCC é a terapia cognitivo-comportamental. Ó, uma coisa que eu faço com todos os pacientes que eles precisam entender qual o seu nível das suas emoções é o seguinte: é como se fosse um termômetrozinho das suas emoções. Então quero que você faça agora, pegue aí no caderno, sei lá, em algum lugar, trace uma linha, escreva de 1 a 10. Fez isso daí? Perfeito. Agora eu quero que você me diga a situação que mais te deu ansiedade na sua vida. Sei lá, quando alguém te mandou, ei, preciso conversar. Só que pessoalmente. Ou sei lá, o seu chefe te passou alguma demanda impossível de você fazer e o seu emprego dependesse disso. Te gerou provavelmente muita ansiedade. Ou então, um trabalho super difícil que você tinha que fazer no outro dia e você ficou super ansioso. Guarda isso daí. Isso daí é ansiedade número 10. Agora eu quero que você fale pra mim a ansiedade número 5. Alguma coisa que te deixou ansioso, mas nem tanto. Então vamos colocar, para ficar mais fácil, o antes de dormir. A ansiedade 10 é aquilo que te faz perder o sono. A ansiedade 10 é aquilo que você fica pensando várias horas depois de dormir. Aliás, quando antes de você dormir e tal, e te atrapalha bastante. Uma ansiedade número 5, você pensa naquilo dali,
mas em 10, 15 minutos você consegue ficar de boa. Tipo uma demanda de trabalho, só que uma demanda que você consegue fazer, você já fez outras vezes, mas não fez tanto. Você tem um pouco de medo, mas você sabe que você consegue, mas aquilo ali ainda te assusta. Isso é ansiedade número 5. E uma ansiedade que ela é de boa, que ela é normal, ela fica entre o 5 e o 6. E nisso você vai ter mais experiência quanto mais tempo você praticar esse exercício. Então você vai entendendo melhor suas emoções. Eu sei que você ouvindo aqui parece estranho, parece que não funciona, mas é o início, porque pensa, você não tem repertório, você não se entende. Então faz sentido que nesse momento pareça um pouco mais difícil e tá tudo bem, tá? Mas é importante que você faça isso e você pratique. Pelo menos 3 vezes ao dia, perguntando: eu tô ansioso? O que é que eu tô sentindo? De 0 a 10, quanto é que é isso daqui? E nas situações ansiosas, obviamente, você vai conseguir se perceber melhor. Então, fez sentido pra você? Eu quero que você comente aqui: fez sentido? E se fez, se inscreve no meu canal, dá o like e se você quer que eu te ajude a fazer as pazes com a sua ansiedade, marca a tua sessão comigo. Meu link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado, tá? Então, até o próximo vídeo, galera. Tchau.